uma excelente notícia que eu posso te dar, uma excelente informação, é que a lei Magnitsky dos Estados Unidos também interfere nos bancos aqui europeus. Então aquela história deles que nós não temos mais Nova York, mas temos Paris, isso cai por terra. Ele é deputado da Assembleia da República de Portugal, Marcos Santos, que está na linha de frente do Chega, lutando por soberania, pelo controle migratório, pelo respeito aos povos europeus. Marcos, seja muito bem-vindo, estou muito feliz de te ter aqui no programa. Muito obrigado, Bárbara. Igualmente, o prazer é todo meu e desde já quero vos parabenizar pelo excelente trabalho que vocês têm feito à frente do programa. Parabéns. Obrigada, Marcos. Olha, aqui é o programa com Bárbara Cobos, onde o poder encontra a verdade, o poder é o povo, e aqui só vale a verdade, hein, Marcos? Deputado, fala para mim uma coisa, em relação à Europa agora, a gente tem ouvido que quer sancionar Alexandre de Moraes. É possível também que haja uma reação real da União Europeia e se isso é democrático ou se também entendem como uma interferência externa para o Brasil? Bárbara, é assim, interferência externa sempre houve. Nós podemos lembrar no passado que vários deputados e congressistas e senadores do próprio PT aí no Brasil, né, da esquerda do Brasil, viajaram aqui para a Europa, para os Estados Unidos, para reclamarem do governo Bolsonaro. Então isso sempre houve, buscar ajudas externas. Nós sabemos que o Brasil é uma soberania, por isso nós não interferimos diretamente, mas usamos a nossa influência tanto aqui na Europa quanto nos Estados Unidos. Principalmente eu falo na minha pessoa, que sou brasileiro, nasci no Brasil, apesar de hoje de ter a nacionalidade portuguesa e ser deputado aqui em Portugal e lutar pelos portugueses, mas eu não deixo de ser brasileiro, de se preocupar com o meu país. Por isso, não é uma ameaça à soberania do Brasil, mas, na verdade, a maior ameaça ao Brasil nesse momento, é o próprio Superior Tribunal Federal do Brasil, que tem violado os direitos dos brasileiros com essa ditadura, com esse autoritarismo. É verdade. E essa sanção, você acha que vai acontecer em relação à União Europeia para o Alexandre de Moraes diretamente? É um pouco complexo, porque nesse momento a União Europeia é comandada, nesse momento, é dirigida por uma esquerdista, que é a Ursula von der Leyen, mas nós temos muita força dentro do Parlamento Europeu, não só o partido Chega, mas os partidos de direita aqui dos países da Europa estão bem unidos dentro da União Europeia. Nós temos um grupo chamado os Patriotas e, inclusive, alguns dos nossos deputados, 16 deputados, entregaram uma carta há poucas semanas, a alta representante da União Europeia, para realmente falar delatar o que está acontecendo no Brasil, denunciar o que está acontecendo no Brasil, os graves ataques aos direitos dos brasileiros. Então, isso é uma coisa que nós podemos fazer. Aqui em Portugal também, o Partido Chega foi o primeiro partido aqui na Europa que apresentou, eu apresentei, junto com outros colegas na Comissão de Negócios Estrangeiros, apresentamos um voto de condenação, condenando os atos gravíssimos, as barbáries que têm acontecido de alguns ministros, quase todos os ministros do Supremo, né, que têm feito com os brasileiros, principalmente com os brasileiros patriotas conservadores. Portanto, aqui na Europa ainda não existe uma lei como a lei Magnitsky nos Estados Unidos, mas o Parlamento Europeu já começa a ver nesse sentido de criar também uma lei para sancionar violadores dos direitos humanos. Por isso, ainda não existe essa lei aqui na Europa, mas tudo se caminha para que haja uma criação de uma lei parecida com a lei Magnitsky. Perfeito. Eu estou te perguntando porque a audiência aqui é majoritariamente uma audiência que é muito consciente politicamente. Por isso eu estou te perguntando, porque existe uma expectativa de que haja uma sanção. Neste caso, como não existe uma sanção como a lei Magnitsky
americana na União Europeia, o que poderia acontecer? Qual seria a sanção? Qual seria o meio de dificultar ou então de castigá-lo, né? De castigar Alexandre de Moraes em relação à violação dos direitos humanos, como ele vem fazendo aqui no Brasil? Ótimo. Uma excelente notícia que eu posso te dar, uma excelente informação, é que a lei Magnitsky dos Estados Unidos também interfere nos bancos aqui europeus. Então, aquela história deles que nós não temos mais Nova York, mas temos Paris, isso cai por terra, porque os bancos europeus aqui estão ligados diretamente com a banca americana, com os bancos americanos, e então essa lei Magnitsky também funciona para os bancos aqui na Europa. Então, dificilmente uma pessoa sancionada pela lei Magnitsky consegue, se for no caso do Alexandre de Moraes, né, que é brasileiro, nem sei se ele consegue apanhar um avião, pegar um avião e chegar até aqui a Europa. E se ele chegar aqui até a Europa, vai ter que ter ajuda de alguém para o financiar, para o bancar aqui, o tempo que ele estiver aqui, de férias, ou se vier negócios, porque ele não vai poder movimentar as contas bancárias aqui na Europa. Portanto, a lei, essa é uma boa notícia, que a lei Magnitsky também funciona aqui nos bancos aqui na Europa. Faltava essa compreensão aqui de muitos em relação a isso, justamente porque eles, enfim, tiram sarro, né? Os ministros se sentem completamente isentos de qualquer possibilidade de serem atingidos, parecem inatingíveis, e não são. E, no caso da lei Magnitsky, então, impede até operações dentro da Europa. Então, se ele quiser ir para a França, como eles brincaram, quiser ir para Portugal, também existe essa dificuldade no caso do Alexandre de Moraes, que está com essa sanção. Muito bom saber. Exatamente. No caso do Alexandre de Moraes, e estamos na torcida aqui na Europa também. Os portugueses têm acompanhado muito. Eu tenho viajado aqui pela Europa junto com alguns parlamentares brasileiros que estão constantemente aqui na Europa a denunciar o que tem acontecido no Brasil. Inclusive, os advogados da Débora do Batom, né? Da Débora, também nós estivemos juntos aqui em Paris, no congresso, no primeiro congresso conservador de Paris, aqui o mês passado. Temos agendado para 26 de outubro um congresso também conservador brasileiro em Londres, onde nós estaremos também junto com parlamentares brasileiros e advogados das pessoas dos injustiçados do 8 de janeiro, também aqui a divulgar tudo o que tem acontecido aqui pela Europa. Portanto, temos feito um trabalho em conjunto. E nós estamos aqui na expectativa para que mais ministros possam ser apanhados também. Inclusive, aqui na Europa, em particular, aqui em Portugal, inclusive, em particular, o Gilmar Mendes. Há uma grande expectativa aqui dos brasileiros que vivem cá em Portugal e os portugueses também que acompanham. Portugal e Brasil é um país muito irmão. Verdade. E nós estamos na expectativa, porque o Gilmar Mendes tem negócios aqui em Portugal, e nós estamos na expectativa para que o Gilmar possa ser o próximo sancionado pela lei Magnitsky, e como eu falei, que acaba atingindo aqui também, aqui na Europa, e espero que aqui em Portugal ele tenha os bens aqui bloqueados também, e aquela belíssima casa que ele tem aqui no Príncipe Real, que é um bairro nobre aqui no centro de Lisboa, também possa virar um imóvel devoluto, como nós chamamos aqui, ou seja, um imóvel abandonado. E aí, pode ter certeza que eu vou ser um dos primeiros aí a avisar a esquerda e a extrema-esquerda, o pessoal do MST que anda a passear aqui pela Europa, que a casa do Gilmar está disponível. Maravilha, a gente vai comemorar fazendo um belo programa aqui no Com Bárbara Covas. Eu quero você, hein? Bom, vamos continuar. Eu quero falar agora sobre Portugal, que está passando por essa crise migratória e que, para muitos, é uma ameaça à segurança. Então, por que isso acabou virando assim uma crise continental nessa proporção? É verdade, Bárbara. Em 2015, o meu partido, o Partido Chega, nós fundamos o partido em 2019, ou seja, em 2015 ainda não existia o Partido Chega, ainda não existia um partido de direita aqui em Portugal. O Chega é o primeiro partido de direita, realmente de direita, aqui em Portugal, e por isso nós somos apelidados de extrema-direita, racista. Eu sou chamado de racista, fascista, também. Xenófobo, brasileiro, negão, e sou chamado de racista e xenófobo. Então, em 2015, o partido aqui de centro-direita, que é mais voltado para a esquerda, mas consideram-se centro-direita, venceu as eleições aqui em Portugal, mas não venceu com maioria. Então, como ele não tinha maioria no parlamento para conseguir governar, toda a esquerda
se juntou e fizeram o que eles chamam aqui de uma geringonça. Juntou o partido de esquerda aqui, que é o PS, que é tipo o PT aí no Brasil, que é o Partido Socialista. Juntou-se também o PSOL daqui, que é o Bloco de Esquerda, e juntou-se também o Partido Comunista. Então imagina o esgoto. Então esses partidos juntaram-se e formaram um governo em 2015. E desde 2015, quando que houve essa geringonça dos partidos de esquerda e extrema esquerda, e eles literalmente, Bárbara, escancararam as fronteiras de Portugal. Então, toda a escória do mundo entrou em Portugal, encontrou as portas abertas. Imagine que você viajasse, deixasse a porta da sua casa e a janela aberta. Qualquer pessoa entraria. E foi o que aconteceu em Portugal. E hoje nós vivemos ainda reféns do que aconteceu desde 2015 para cá. Então, hoje em dia, Portugal é um país pequeno, Portugal é um país de 10 milhões, hoje 11 milhões de habitantes, mas que hoje 20% da população são imigrantes. E quando nós falamos de imigrantes, nós sabemos... Eu sou imigrante. Sim. Muitos imigrantes vieram para cá, como eu, vieram para trabalhar, estudar, fugir da violência, né? O caso de muitos brasileiros. E esses são bem-vindos em Portugal. E esses são bem-vindos, exatamente. Essa falácia de que Portugal é um país racista, xenófobo, isso não existe. Eu sou deputado... Eu tenho muitos amigos que moram aí e contradizem completamente essa narrativa de xenofobia tão pesada quanto dizem. Exato. Assim claro como que tem em qualquer racismo. Lugar, lógico. Exato. Claro que existe racismo, xenofobia em qualquer lugar. Pessoas ignorantes nós temos um monte. Olha, o que eu mais sofri, o que eu mais ouvi, aliás, xenofobia, era no Brasil. No Rio de Janeiro, quando um paraibano chega no Rio de Janeiro, quando um mineiro chega no Rio de Janeiro, verdade. O que mais sofri é sobre a xenofobia. Ou seja, xenofobia, não estou a passar pano, mas existem pessoas ignorantes. Eu mesmo sou neto de paraibano e eu era chamado de Paraíba, mas de forma pejorativa. Então, existem pessoas ignorantes, né? Existem pessoas ignorantes, mas não é a maioria. E aqui em Portugal não é. As pessoas são excelentes. Eu sou casado com uma portuguesa, o meu filho é português, enfim. E o que aconteceu com essas portas escancaradas é que sobrelotou, Bárbara, o país. O país ainda não tem capacidade de receber tanta gente. E o pior de tudo, é uma coisa que nós não temos no Brasil, o problema que nós não temos no Brasil ainda, espero que não tenha, que já temos problemas demais no Brasil, mas aqui nós temos um problema com a imigração muçulmana, que são valores de cultura totalmente diferentes da nossa do Ocidente. Sim. E essas pessoas, os homens principalmente, não respeitam, na sua grande maioria, não respeitam as mulheres, porque não aprenderam a respeitar as mulheres. Então, o aumento de violações, aumentou os casos, né, os crimes de violações aumentaram. Nesse momento, as pessoas têm dificuldade em conseguir habitação, ou seja, casa, em alugar uma casa, porque o país está sobrelotado. O sistema de saúde também, o SUS, né, aqui é o Sistema Nacional de Saúde, que aí chama o SUS, né, e também está sobrelotado, os médicos estão sobrelotados, os hospitais sobrelotados. Você marca uma consulta no hospital público, para uma consulta na especialidade, por exemplo, cardiologista ou ortopedista, você vai esperar 7, 8 meses para uma consulta. Sim. Ou seja, o país está sobrelotado e o aumento da segurança. Por isso, esse momento, o partido Chega é o único partido que defende a soberania dos portugueses, a segurança dos portugueses, porque Portugal é dos portugueses, assim como o Brasil é dos brasileiros, assim como a América é dos americanos. E quem chega em outro país, Bárbara, tem que se adaptar à cultura e respeitar as leis e as regras do país que te acolheu. Caso contrário, se você não consegue se adaptar, se você não respeita, se você só vê problema, você tem que voltar para o seu país. Exatamente. Isso acontece, inclusive, muito aqui no Brasil, de nordestinos que acabam migrando para o Sudeste e chegam aqui e votam no PT. Sendo que, por exemplo, o Nordeste, a região Norte, que é comandada ali pelo PT, tem uma situação muito ruim. Você sabe como funciona o PT, né? Então, muita corrupção, tudo funciona mal, saúde, segurança. Eles vêm para o Sudeste, votam no PT e depois não querem que ninguém fale nada. Querem que... É verdade, Bárbara. Exatamente aqui, Bárbara. Muitos imigrantes, os partidos aqui que apoiam esses imigrantes irregulares, imigrantes ilegais. Agora nós vamos a falar imigrantes ilegais. Pessoas que entram como turistas ou que burlam as fronteiras e entram aqui ilegalmente e depois vivem aqui no mercado negro ou vivem de assaltos, de coisas erradas. Geralmente quem apoia
quem apoia essas pessoas são os partidos de esquerda. E aqui em Portugal, nas últimas eleições que nós tivemos agora em abril, os partidos de esquerda foram totalmente reduzidos. Foram reduzidos. As pessoas, o Chega passou a ser a segunda força política em Portugal, nós somos o líder da oposição, e a segunda maior força política em 6 anos, Bárbara. O nosso partido foi fundado em 2019, ou seja, nós temos 6 anos. E nós crescemos muito, e os portugueses já não votam mais na esquerda. Então, o que a esquerda tenta fazer é importar votos. Ou seja, a esquerda apoia esses imigrantes ilegais, porque os imigrantes legais, os que estão aqui corretamente, que respeitam as leis, que trabalham, que descontam e contribuem para o crescimento do país, esses imigrantes votam no Chega. Os imigrantes ilegais, aqueles que cometem crime, a bandidagem, como aí no Brasil, né, quando o Lula venceu, você viu a festa que foi nas cadeias, exatamente. Sim. Aqui o pessoal vota também na esquerda. A malta que não presta, o pessoal que não presta, também vota na esquerda. Então, é uma forma da esquerda tentar aí catapultar votos novamente, porque eles não querem sair do cenário político. Então, nós, o Partido Chega, nós defendemos a soberania de Portugal, defendemos que as pessoas venham para Portugal, mas venham de maneira regulada, de maneira correta. E isso até, Bárbara, é uma segurança para os imigrantes. Porque a esquerda defende que eles devem vir e entrar de qualquer forma. Depois chegam aqui, conseguem, caem em redes de tráfico humano, são explorados porque não têm documentos, não conseguem viver em uma casa, alugam uma casa de 1 quarto, 2 quartos e vivem lá 30, 40 pessoas, porque eles são ilegais e não conseguem um contrato de trabalho. Ou seja, acaba também por viver de uma forma desumana. Verdade. E a esquerda apoia isso. Nós apoiamos, sim, venham para Portugal, mas de maneira correta, e sejam tratados com humanismo. Então, há essa guerra aí entre a esquerda e a direita, porque a direita sempre defende o que é correto, o que é certo, e a esquerda a bandalheira. E é exatamente o que acontece aí, como acontece aí no Brasil. A esquerda é podre no mundo inteiro. Ela é igual. Né? Esse é o comportamento, isso era uma questão que eu tinha essa curiosidade em relação ao comportamento desses imigrantes, desses muçulmanos. De que forma eles se comportam, porque eles têm assustado bastante os portugueses e os europeus. É verdade, Bárbara. E nós não podemos esquecer de como os cristãos são tratados nos países muçulmanos. Então, eles trazem essa cultura de negar o cristianismo e de querer eliminar com os cristãos, eles trazem essa cultura para dentro da Europa, para países muitas das vezes cristãos, e querem continuar com a cultura deles. É assim que funciona. Exatamente isso. Eles querem continuar com a cultura, querem que o Estado financie mesquitas, ou seja, que é a igreja deles, né? As mesquitas, querem que o Estado financie mesquitas. Depois, eles têm bastantes filhos, e é dessa forma que eles querem controlar, querem dominar e serem maioria um dia. Enquanto um europeu, também os valores, vale lembrar que os valores do Ocidente estão totalmente invertidos, né? Hoje em dia as pessoas, eu gosto muito de cão, tenho cão, gosto muito de animais, mas hoje em dia existe uma certa idolatria aqui na Europa, eu não sei como é que está aí no Brasil, mas as pessoas hoje em dia preferem casar e ter um cão do que ter filhos. Sim. E esse é um grande problema. Aqui a gente chama de pai de pet. Pois, aqui em Portugal nós temos um grande problema, na Europa, mas em Portugal porque a população é muito envelhecida e nós temos um grande problema de natalidade. E inclusive, nós, Partido Chega, apresentamos vários projetos de lei para incentivo à natalidade, para que incentivar as mães portuguesas, as novas mães, para que possam ter mais filhos, para que tenham mais filhos. Mas existe esse tabu, não esse tabu, mas existe esse bloqueio entre as mulheres europeias que não querem já ter tantos filhos. Mas os muçulmanos vêm para cá e têm 5, 6, 7, 8, 10 filhos. Depois vivem de subsídios do Estado, ou seja, acaba por nós que trabalhamos, temos que sustentar. A metade do país trabalha para sustentar a outra metade. E as pessoas estão revoltadas e com toda razão. Sim. Ainda assim, Portugal tem mais liberdade, vive numa democracia, eu acho que ainda está melhor que o Brasil. Com certeza, embora tenha problemas também. Tenho certeza que É verdade, temos problemas sim, mas ainda vivemos num país ainda que os poderes ainda são independentes, apesar de como no Brasil existe uma forte influência política em nomeações de juízes, como no Brasil, um juiz do Supremo. Mas aqui, Bárbara, os juízes do Supremo Tribunal Federal não dão entrevista. Aqui eles não falam em público, não dão entrevista. Eles não têm opinião, não têm lado político. Não.
A única coisa que os juízes do Supremo que fazem é quando há alguma dúvida se um projeto de lei, uma lei, está dentro da constitucionalidade, se é constitucional, nós enviamos essa lei para o Supremo e o Supremo revisa e vê se essa lei é constitucional ou não. A única coisa, não dão entrevista, não há esse autoritarismo, esse golpe que foi dado, como foi dado aí no Brasil. Que o Brasil, nesse momento, vive um golpe, o Supremo deu um golpe, um verdadeiro golpe nas instituições brasileiras eu fico pasmado como o Senado, como o ministro do Supremo. O Congresso, a Câmara Federal e o Senado. Exato. O Senado, eles têm o presidente, eles têm o Hugo Mota e o Alcolumbre na mão. Eu não percebo. Não percebo como o Brasil conseguiu chegar nessa fase. É aquela frase que nós já ouvimos, todos nós já ouvimos, que quem dorme em democracia acorda em ditadura. E é o que está acontecendo no Brasil, infelizmente. Verdade. Aproveitando que a gente está falando em Tribunal Constitucional, ele vetou uma lei que impedia a reunificação familiar, né, por até 2 anos. Isso é proteção à família, é capitulação à censura humanitária. Bárbara, foi o que eu expliquei ainda há pouco. O país está sobrelotado. Nós não temos, nesse momento, capacidade de receber mais pessoas. Então, o que acontece? Nós queremos, não é dificultar, mas nós queremos organizar melhor as coisas, até para dar tempo para o Estado se reorganizar. Os nossos hospitais estão em colapso, a saúde, né? A segurança também está colapsada. Ainda ontem nós tivemos aqui em Portugal, pela primeira vez, Bárbara, um assalto de 2 indivíduos numa moto. Nós sabemos bem o que é isso no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Sim. Eu nasci no Rio de Janeiro. Mas em Portugal, não é comum em Portugal. Não, foi a primeira vez. E nós sabemos que esse modus operandi é o que acontece no Brasil. Nós temos aqui, nesse momento, ainda há pouco, uma semana atrás, foi morto um líder da gangue do PCC. Nós temos elementos do PCC aí do São Paulo aqui. Nós temos elementos do Comando Vermelho do Rio de Janeiro aqui na Europa, em Portugal. E eles escolheram Portugal, os portos de Portugal, para entrarem na Europa e começarem a expandir os seus negócios. E não só, Bárbara, a droga. E não só a droga. O tráfico de drogas, ele se organizou de uma forma que, hoje em dia, eles usam também a Europa para lavagem de dinheiro. Abrem empresas e abrem construtoras, shoppings, e usam essa forma para lavar dinheiro. Então, o aumento da violência tem crescido muito em Portugal e o aumento da população também. Então, essa nova lei de imigração, que o partido Chega, junto com o partido que, nesse momento, está no governo, está no poder, criou essa nova lei de imigração para dar uma trava e termos tempo de organizar o país. Esse projeto, essa lei foi aprovada no parlamento. Isso. Foi até o presidente da República, e o presidente da República tinha dúvidas da constitucionalidade dessa lei, e a lei foi para o Tribunal Constitucional. E ele vetou. E dentro do Tribunal Constitucional foi ali dividido. Alguns juízes acharam que a lei era constitucional e outros achavam que era inconstitucional. Então, essa lei agora voltou para o parlamento. Nós vamos ter que dar ali algumas mexidas e apresentar novamente para o presidente da República para que ele possa sancionar e termos essa lei aprovada. Para a segurança dos portugueses e todos aqueles que vivem de maneira correta e legal em Portugal. Sim. Sim. E você acha que... Você estava falando sobre a questão da segurança, que está acontecendo mais violência, e eu sei que isso tem assustado bastante os portugueses e mesmo os brasileiros que moram aí. Eu conheço vários brasileiros que moram aí legalmente, que trabalham, e eles ficam assustados, me mandam vídeos, principalmente em Lisboa. Você está em Lisboa? Não, nesse momento, agora nós estamos em recessão do trabalho parlamentar, porque aqui é verão, então nós estamos de férias no trabalho parlamentares. Uhum. E o nosso Congresso, o nosso parlamento é em Lisboa, na capital.
Eu estou no Porto, eu sou do Porto, Tá. fui eleito aqui no Distrito Porto e também trabalho na Comissão Política Distrital. Eu sou vice-presidente aqui, que eu sou vice-presidente do partido no Distrito do Porto. E como agora nós estamos a trabalhar para as eleições autárquicas, que são as eleições regionais, como se diz aí no Brasil, né, para prefeito, vereador, então nós estamos a preparar, eu estou a preparar aqui o pessoal para as próximas eleições regionais. Então, eu estou de férias no parlamento, mas aqui em cima no meu distrito, na minha cidade, eu continuo a trabalhar. Bacana. O Marcos, pelo que está acontecendo aqui no Brasil, tem muitas pessoas se exilando fora, tanto Estados Unidos quanto Europa. Como que está em relação ao visto, à permanência dos imigrantes brasileiros aí em Portugal? Aqui não mudou muita coisa. Nós tínhamos uma lei anterior a 2024 que uma pessoa, principalmente os imigrantes da comunidade CPLP, os imigrantes de língua portuguesa, né, Brasil, Moçambique, Angola, essas pessoas podiam vir para Portugal como turista, chegassem cá, se conseguisse um contrato de trabalho, conseguisse um emprego e conseguisse a carteira assinada, né, como chama no Brasil, isso. Aqui chama-se contrato de trabalho, se conseguisse um contrato de trabalho, depois conseguiam se legalizar aqui em Portugal por um artigo chamado artigo 88. Esse artigo ele foi revogado e, nesse momento, qualquer cidadão da comunidade CPLP, da comunidade, país de comunidade da língua portuguesa, que queiram vir para Portugal, tem que pedir o visto, já tem que conseguir, através da internet ou sites, conseguir um emprego e já vir para Portugal com um contrato de trabalho. E isso, Bárbara, é excelente para o imigrante, para quem chega. Porque quando você chega aqui em Portugal com um contrato de trabalho, você tem certeza que você vai ter um ordenado, um salário, você vai ter uma casa, você vai ter condições e dignidade humana. O que acontecia antes, quando os partidos de esquerda juntaram-se e abriram as fronteiras, é que as pessoas chegavam aqui a pensar que Portugal era o novo Eldorado. Então, muitas pessoas viviam nas ruas. Ainda vemos muitas pessoas a viverem na rua. Muitas chegavam queriam se aventurar, né, Marcos, também. Né? Exato, chegavam aqui e pensavam que chegasse, era assim que acontecia. E pensar que aqui ia ter casa, que ia ser fácil, e as coisas, na verdade, não são fáceis, as pessoas estão vivendo na rua. E nós não defendemos isso. Nós queremos que as pessoas venham para Portugal mediante a necessidade de mão de obra, e que as pessoas já venham com contrato de trabalho, que a empresa arrume uma casa para essa pessoa e que a pessoa venha com dignidade e seja recebida com dignidade. Maravilha. Marcos, fala agora para o nosso público, que a gente está perto de encerrar, o que os brasileiros precisam saber assim urgentemente, que não vai saber em nenhum outro lugar, sobre ameaça à soberania e segurança pública. O que os brasileiros precisam saber sobre isso? Excelente. Obrigado pela oportunidade, Bárbara, mais uma vez. Geralmente, nós dizemos que quem está de fora tem uma percepção ou consegue enxergar melhor, né? Quem está de fora. E eu já vivi nos Estados Unidos, vivi muitos anos nos Estados Unidos, grande parte da minha carreira esportiva, eu fui atleta profissional e grande parte da minha carreira esportiva foi nos Estados Unidos. Depois eu vim para Portugal, já estou aqui há muitos anos. Aqui eu terminei a minha carreira também, fui atleta aqui. Depois virei empresário na área do esporte e hoje sou deputado da Assembleia da República. E o que eu posso dizer para os brasileiros com esse know-how, com essa pequena experiência que eu tenho, é que existe países, é como se tivesse falar agora para um bebê, não é? Você dizer para ele, olha, você vai sair da barriga da sua mãe e há um mundo lá fora, existe outra coisa lá fora. E eu queria dizer para esses brasileiros que existe, e nós podemos, o Brasil é um país maravilhoso. Bárbara, o Brasil cabe certinho, a Europa cabe certinho no Brasil. O Brasil é o tamanho da União Europeia, de todos os países da União Europeia. O Brasil é muito rico, as riquezas que nós temos dentro do território brasileiro, nós não encontramos, muitas delas nós não encontramos aqui na Europa, nós não encontramos nos Estados Unidos, não encontramos em muitos países. O Brasil é um país maravilhoso, mas está a ser desgovernado, está a ser mal governado, e já há muitos anos. E o que eu queria dizer para os brasileiros é que se interessassem mais pela vida política, pela vida interna do país, porque
olhem para a Venezuela, olhem para Cuba, olhem para a Coreia do Norte. Sei que a Coreia do Norte é um pouco mais distante, mas olhem para os irmãos aí do lado, até a Argentina há pouco tempo, a Colômbia. Olhem para esses países. Nós não queremos Cuba, nós não queremos que o Brasil vire uma ditadura, que você seja preso simplesmente por opinar, que é o caso, nós temos o caso agora do Daniel Silveira, né, e outros deputados. Eu vi o Nicolas Ferreira, que é arriscado a perder o mandato, a pagar uma multa grande. Exatamente, sendo ameaçado. A pagar uma multa, uma multa grande, porque chamou um deputado homem de homem. Um deputado chamado Érica Hilton. Então, quer dizer, você não pode chamar, hoje em dia é crime chamar homem de homem. A pessoa pode se identificar com o que ela quiser, dentro de 4 paredes a pessoa faz o que ela quiser, mas eu não sou obrigado a te tratar como um cão ou te chamar de cão porque você se identifica como um cão. Isso não é humanismo, isso é ditadura. Então, brasileiros, olhem para o que está acontecendo dentro do Brasil. Olhem para os Estados Unidos. Poxa, eu queria que meu país fosse como os Estados Unidos. Eu queria que meu país fosse como alguns países da Europa. Olhem e lutem. Ah, Marcos, mas eu não faço parte de nenhum partido político, eu não tenho nenhuma agremiação política. Mas, olha, vai para a rua quando houver manifestações. Exatamente. Bárbara, eu estive aí dia 16 de março desse ano, em Copacabana, estive lá. Na manifestação que o presidente Bolsonaro ainda estava, participei. À noite fui jantar, o presidente Bolsonaro convidou-me, junto com o Hélio Negão, com alguns parlamentares aí também aí de São Paulo. O Holiday também estava lá, Fernando Holiday, o Lucas Pavanato, eu acho, né? Um jovem também que trabalha muito aí, também estava também lá na casa do Bolsonaro, e tivemos um jantar e uma reunião muito boa, e fiquei maravilhado de ver jovens também, como o Holiday, como o Pavanato, se interessarem pela política. E é isso que os brasileiros precisam fazer, se interessarem mais pela vida política. Às vezes as pessoas dizem, eu não gosto de política, mas você gostando ou não, a política influencia diretamente na sua vida. Por isso, brasileiros, acordem. Com certeza. Olha, a mensagem forte. Obrigada, Marcos. Já vou me despedir de você. Foi um programa rápido, só porque eu sei que você tem o teu tempo curto. Esse foi o nosso combinado. Pode se despedir, então, Marcos, também. Obrigado, Bárbara. Pessoal aí que está no backstage, pessoal da produção aí que está a trabalhar aí, que muitas vezes nós esquecemos. Um forte abraço para vocês também. Obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. E aqui na Europa também nós acreditamos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, esse programa é perfeito para quem é conservador. Verdade. Obrigada, Marcos. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, um abraço. Tchau. Boa noite. Então, você que chegou até aqui, obrigada pela sua audiência. Marcos, obrigada pela sua presença. Esse é o programa Com Bárbara Cogos, onde o poder encontra a verdade. Só que a verdade precisa atravessar fronteiras. Então, é preciso que você compartilhe muito este programa. Ele deu aqui uma mensagem preciosa, informações preciosas, e precisa chegar até o máximo de pessoas possível. Bom, esse programa existe porque a verdade precisa acontecer e precisa ser disseminada, e também porque você está aqui comigo. Vocês já sabem que esse é um programa de um canal pequeno que não tem grandes empresas por trás, então nós precisamos da sua contribuição para que isso tudo continue acontecendo. Eu sou a Bárbara Cogos, eu fico por aqui, até o próximo programa.